Olá, caros alunos do curso de Romanos. Hoje nós temos que trabalhar a introdução que o próprio Paulo faz em sua carta. Introdução que ele faz, na verdade, uma apresentação que ele faz de si mesmo para os cristãos em Roma. E no capítulo 1, no versículo 1, nós já temos aqui a apresentação do próprio apóstolo. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu anteriormente, por meio dos profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, vindo da semente de Davi, segundo a carne, designado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de Santidade, a partir da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos até aqui primeiro. Bom, que apresentação Paulo faz de si? Primeiro, ele diz que ele é escravo de Jesus Cristo. Servo, doulos. Servo é mais leve. Ele é escravo de Jesus Cristo. E ele é chamado apóstolo. Ele é vocacionado apóstolo. Aí pesa. Aí nós temos um tom interessante no dizer de Paulo, né? Porque ele não diz apenas que ele é um missionário, ele é apóstolo, ele é vocacionado para ser um representante de Jesus Cristo. Ou seja, aqui provavelmente nós teríamos um certo tom de autoridade, porque se ele é chamado e enviado por Jesus Cristo ou por Deus, na verdade, ele vem com a autoridade de quem o envia. Portanto, Paulo, ele está já se colocando no seu lugar como aquele que anuncia uma mensagem com a autoridade de quem o vocacionou para tal. Por isso ele diz aqui, separado para o Evangelho, para a boa notícia de Deus. Essa boa notícia de Deus, porque a boa notícia é de Deus e porque a boa notícia vem de Deus. Deus é a origem desta boa notícia. Agora, no versículo 2 ele vai dizer, o qual, ou seja, esse Evangelho para o qual ele foi separado como apóstolo, ele, Deus, prometeu anteriormente por meio dos profetas nas Escrituras. Portanto, o Evangelho anunciado, ele é o cumprimento de uma promessa já realizada nas páginas da Bíblia hebraica, nas Sagradas Escrituras. Agora, qual é o conteúdo deste Evangelho? O seu filho, vindo da semente de Davi segundo a carne. Portanto, esse conteúdo, é claro que aí se fala de Jesus, né? Jesus Cristo, segundo a carne, vem da semente de Davi. Temos aí o elo com a Bíblia hebraica, com as Escrituras e com os profetas. Logicamente, este miolo, este conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, como ele se apresenta já no início da carta aos Romanos, tem o seu cumprimento, cumpre as promessas que foram realizadas anteriormente. Agora, Jesus Cristo como centro desta proclamação, desta boa notícia que vem de Deus e que é anunciada pelo apóstolo, ele não é apenas um ser humano que vem da semente de Davi, um descendente de Davi. Não. Isso já é altamente significativo, porque sendo da descendência de Davi, aí nós temos um sentido messiânico da afirmação paulina a respeito de Jesus. Porém, mais que isso, ele é designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, a partir da ressurreição dos mortos. Esse designado, poderíamos também entender o verbo como apontado. Não significa que Jesus só se torna Filho de Deus depois que ressuscita dos mortos. Não. Jesus é Filho de Deus.
Mas o grande, digamos, marco, o grande indicador de que ele é o Filho de Deus é a sua ressurreição dos mortos. Portanto, Jesus Cristo Messias, prometido nas páginas do Antigo Testamento, que é o mesmo Filho de Deus, digamos que comprovadamente Filho de Deus, a partir da sua ressurreição dos mortos, é o conteúdo da mensagem anunciada por Paulo, que se entende como enviado, como vocacionado apóstolo, portanto, com autoridade para anunciar. Bom, por meio de quem? No versículo 5, viemos receber graça e apostolado, novamente, para a obediência de fé entre todos os gentios. Portanto, o apóstolo Paulo aqui está realmente se apresentando. Quem eu sou? Eu que escrevo essa carta a vocês em Roma. Bom, eu sou escravo de Jesus Cristo, mas um escravo que é chamado para realizar uma tarefa, anunciar a boa notícia que vem de Deus, cujo cerne é Jesus Cristo, o Messias, descendente de Davi, o Filho de Deus, apontado como tal a partir de sua ressurreição dos mortos. Aí depois no versículo 5 é que ele vai dizer, e esta mensagem eu estou encarregado de anunciá-la para todas as gentes, para todos os povos, para todos os gentios. E ele vê essa sua tarefa como apostolado, sim, fui enviado para tal, mas também como graça. É um dom que Deus lhe concedeu anunciar a mensagem aos gentios. Entre os quais estáis também vós chamados de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês que estão em Roma, também vocês que são gentios, vocês que vêm da gentilidade, que não pertencem ao povo da promessa no Antigo Testamento, a Israel, vocês são o alvo também desta pregação e deste anúncio. Aí Paulo já está abrindo o caminho para preparar o coração dos cristãos em Roma para que eles possam acolhê-lo. Portanto, o nosso objetivo é mostrar como Paulo se apresenta. E nesta carta aos Romanos, como ele não conhece provavelmente muita gente em Roma, e muita gente em Roma também não o conhece, ele precisa dizer desde o começo, eu sou o apóstolo, o meu trabalho, a minha função é anunciar o evangelho aos gentios, a quem não é judeu, e vocês estão incluídos nesta graça, e por isso mais adiante ele vai dizer, desejo estar aí para partilhar com vocês algum dom espiritual. Ou seja, a partilha da experiência de fé e provavelmente também para receber dos irmãos em Roma fortalecimento e encorajamento para o seu próprio ministério apostólico anunciar Jesus Cristo. Bom, nosso objetivo foi esse. Como é que Paulo se apresenta? Como Paulo introduz a sua pessoa para os nossos irmãos em Roma? E nós vimos como ele declara de si mesmo ser ele enviado de Deus, com a autoridade de Deus, para anunciar o Evangelho de Cristo, e isso para ele é um dom e uma graça. Até aqui, a apresentação que Paulo faz de si mesmo. No próximo tópico, nós abordaremos a questão do homem e da graça de Deus na teologia